O tutorial de hoje é monstro, a gente vai aprender a desenhar 10 objetos a partir de formas geométricas simples. Isso mesmo, então já deixa o seu joinha, compartilha, comenta aí embaixo que esse tutorial vai ser muito massa, tá? E não se esqueça que você pode apoiar o canal também. Clique no link Apoia-se e você pode doar qualquer valor para ajudar esse canal a manter-se gratuito, trazendo esses tutoriais legais aí para você. Certo? Então, vamos lá, bora pro vídeo. Vamos começar a desenhar então. Eu separei aqui alguns objetos para que você entenda melhor como funciona a coisa de esboçar um desenho, né? Eu falei já uma vez que você deve partir das formas geométricas mais básicas, né? Então, onde a gente encontra formas geométricas mais básicas? Em objetos simples, né? Do dia a dia aí. Então eu separei aqui, por exemplo, esse vaso aqui, ó. A gente pode ver esse primeiro vaso, né? A gente pode ver que nesse primeiro vaso a gente tem uma oval aqui embaixo, seguida de um cilindro e de um cone invertido, né? Aqui embaixo a gente pode dizer que tem um cone invertido também. Então, para eu esboçar esse vaso, vamos ver como é que seria interessante fazer partindo de formas geométricas. A gente vai usar mais formas geométricas tridimensionais, tá bom? Então eu faria, iniciando por uma oval, né? Como eu disse para vocês antes, uma oval vai ser a base, uma forma meio ovalada. Depois aqui em cima eu posso colocar como se fosse um cilindrozinho, né? Só que a boca desse cilindro ela abre um pouquinho, então é como se tivesse um cone, um pedaço de um cone, né? Um cone seria mais comprido, fecharia embaixo aqui. Como se fosse um cone invertido, enfiado dentro de um cilindro, fazendo a boca do vaso aqui, ó, né? E aqui embaixo é como se eu tivesse um pedacinho de um cone também cortado ao meio, né? Aqui embaixo do vaso. Olha só. E assim eu tenho um esboço daquele primeiro vaso. O segundo vaso é algo bastante parecido, né? Eu tenho uma oval, só que agora ela está ao contrário, né? Então eu vou colocar uma oval ao contrário aqui, ó. Tô achando que tá muito grosso o traço desse pincel. Eu vou refazer aqui rapidinho isso aqui, tá bom? Para ficar mais interessante para você visualizar. Tá muito grosso o traço do pincel. Então tá aqui, ó, voltamos no ponto que a gente estava, fiz rapidinho aqui. Então a gente tem no segundo vaso uma oval, isso aqui agora de ponta cabeça, o contrário do outro vaso, né? Aqui embaixo a gente tem como se fosse o pedaço de um cone novamente, né? Se o cone continuasse, ele subiria lá para dentro, né? Como se fosse um cone aqui embaixo. Só que aí você suaviza as linhas, né? E dá uma suavizada nessas linhas aqui assim, ó, para casar bem uma forma com a outra, né? Como se fosse uma modelagem. E aqui em cima a gente tem como se fosse mais um cone de ponta cabeça aqui, ó, né? Se fosse um cone grandão, ó, inteiro, certo? Como se fosse um cone de ponta cabeça. Ah, mas tem um monte de voltinha. Essas voltinhas a gente faz depois, né, meu caro mancebo? A gente faz depois que a gente define o shape, a forma básica, né? E aqui nesse vaso a gente tem aqui, ó, dividindo ele em mais ou menos 4 partes. Se a gente dividir isso no meio aqui, essa parte oval, a gente vê que a alça sai acima da linha do meio da oval. Então, vou fazer o meio da oval aqui, a alça está saindo acima do meio e vai até quase lá em cima. Então eu tenho uma alcinha desse lado aqui, é menorzinho um pouco. Lembrando que isso é esboço, então você faz de uma forma mais grosseira e depois você refina, né?
na hora de fazer o acabamento do desenho. Então olha só, como se fosse duas orelhinhas aqui, essas alças dos lados, né? Vamos fazer bem grosseiramente aqui, só para entender a composição das formas. Esse outro é como se fosse um cubo que foi espremido, né? Um cubo seria assim, retinho, né? Certo? A gente vai espremer ele um pouquinho, a parte de baixo dele, e ele vai ficar nesse formato aqui, certo? Aí a perspectiva dele tá usando um ponto de fuga lá no horizonte. Então ele vai ter esse formato aqui. Esse aqui é facinho, hein? Rapidinho para fazer, olha só. Aqui embaixo é como se fosse mais uma outra forma. Você tem que lembrar de não fazer só essa parte reta, lembrar que os objetos eles são tridimensionais. Então é como se ele fosse lá para trás, essa parte aqui, ó. Então tem que ter essa bordinha. Tá vendo que tem uma bordinha aqui, ó? Né? Então tem que prestar atenção nesses detalhes. Muito bem, esse aqui tá fácil. Eu vou fazer só o esboção, só para você entender a composição das formas geométricas aqui, tá? Esse outro aqui é como se fosse uma esfera cortada, não é verdade? Como se fosse um pedaço de uma esfera. Então imagina que você tem uma esfera. Aquele vasinho ali é como se fosse um pedaço de uma esfera. Você sempre tem que tentar imaginar as formas tridimensionais, tá? Aí é como se eu tivesse cortado um pedaço dessa esfera, como se eu tivesse feito um corte transversal nela assim, tirado uma fatia dela aqui, cortado ela praticamente no meio, né? E depois cortado ela praticamente no meio assim também, ó, nessa direção, certo? Aí essa linha aqui, como a esfera é redonda, ela continuaria para lá assim, né? E essa aqui também, como a esfera é redondinha, continuaria lá por trás. Tem que imaginar que as linhas estão passando lá por trás também, ó, né? Então, eu pegando esses dois cortes, eu vou ligar aqui esse corte aqui também e vou pegar só essa seção aqui de baixo da esfera. É esse pedaço aqui da esfera, olha só. Aquele vasinho ali. Aí tem alguns detalhezinhos, né, na borda aqui do vaso, né? Que eu vou acrescentar essa bordinha. Aí tem mais uma outra linhazinha aqui, né? Tem mais uns detalhezinhos abaixo, aqui para baixo, tem mais um pedacinho aqui para baixo. Mas a base é como se fosse um pedaço da esfera. Se eu apagar o resto da esfera aqui que não se aproveita, eu vou ter o formato, o shape, né, que a gente fala, daquele vasinho lá, né? Olha lá, certo? A mesa, eu vou imaginar um círculo, só que esse círculo está em perspectiva, né? Ele está como se estivesse deitado em cima de uma superfície. Então eu vou fazer como se fosse uma elipse, na verdade, né? Não um círculo, como se fosse uma elipse. E aqui embaixo, para eu tentar fazer da melhor forma possível os pés dessa mesa, eu vou fazer aquele X ali no chão primeiro, tentar descer uma linha bem do meio da mesa aqui, ó. Descer uma linha reta para eu saber o centro do X, para eu cruzar as linhas certinho, né? Então eu tenho aqui o X. Aí é como se fosse essa forma aqui desse vaso, só que invertido, né? De ponta cabeça agora, esses pés dessa mesa. Então, da mesma forma como eu tenho o X lá embaixo, eu tenho um X na mesma direção aqui em cima. Aí eu ligo esse X aqui do tampo lá no X dos pés da mesa. Vocês vão entender, tá meio estranho aqui o esquema, mas depois é só apagar essas linhas que estão sobrando, que vai dar certo o bagulho aqui, meu irmão. Vamos lá, ó, vou apagar a parte interna aqui agora, essa rabisqueira que eu fiz dentro do tampo da mesa. Ó, e aí a gente tem mais ou menos o desenho das perninhas da mesa ali embaixo, ó. Certo? Aí é só eu definir a espessura dessas madeirinhas do pé da mesa, né? Olha lá, aqui uma, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de espessura no pé desse lado aqui.
Pronto, tem o shape inicial da mesa. Aí esse shape aqui vai sendo trabalhado, né? Você vai refinando ele até você chegar no resultado como aquele resultado da mesa. Esse banco aqui, você pode ver que ele está numa perspectiva, e essa perspectiva está num ponto que não aparece o outro pé de trás do banco aqui, ó, mas ele tem o pé de trás, né? Mas é que pela posição da perspectiva aqui não aparece. Como é que seria um esboço inicial desse banco? Eu vou tentar copiar mais ou menos a mesma posição da perspectiva. Essa linha da esquerda do assento está quase na vertical. Aí eu vou ter aqui essa outra linha quase na horizontal. Aí eu vou ter uma outra linha bem em diagonal aqui, indo para a perspectiva, né, ponto de fuga. Uma outra aula aí a gente vai ver sobre perspectiva, tá? Muito bem. Aqui a gente sente que tem uma perspectiva também, um outro ponto de fuga que está indo para baixo, assim, ó, né? A foto foi tirada do meio de cima para baixo, é um ângulo meio ruim para apresentar um móvel, né? Mas enfim, dá para ver os pés de trás lá. É isso aqui, ó, o esboço inicial. Não vai aparecer os pés de trás, é como se fosse um prisma, né? Aí eu vou dividindo esse prisma. Eu tenho essa parte de cima aqui, depois eu detalharia esses entalhes do assento, do assento, né? Que tem uns detalhezinhos curvados, assim. Aqui, um outro detalhezinho por baixo, isso tudo é detalhe depois, né? Aqui é o shape inicial do esboço. Aí eu separo aqui os pés do banco também, certo? E tá feito mais um esboço aqui, ó. Aqui a gente tem que dar uma espessurazinha pro pezinho também, né? Como se ele fosse 3D. Esse aqui não tá aparecendo o lado que vai para cima para aquele outro ponto de fuga que tá lá no infinito lá, né? Enfim, aqui o esboço desse banco. Agora, e as frutas? Olha só, vamos tentar essas frutas aqui, ó. A maçã. A maçã é uma esfera, né? Você vai desenhar a maçã, você pode começar fazendo uma esfera e alterar o shape dela, né? Aqui, ao invés de descer tão redondo, você deixa mais reto, olha só, né? E aqui você está vendo que tem uma outra esfera dessa outra maçã que está cortada. Você imagina sempre como sendo uma esfera mesmo. Pode até iniciar o primeiro traço aqui do esboço como sendo uma esfera. Aí você corta essa esfera, né? Corta essa esfera, ó. Daí você vai aproveitar um pedaço dela e o outro aqui de cima, ó, você apaga, né? Apaga outro pedaço. Aí você dá o shape do negócio. Aqui você vê que tem uma linha cortando o meio do bagulho aqui. Aqui tem um formato meio de coraçãozinho a partir de cima, ó. O shape da maçãzinha. Aqui você vê que tem duas sementinhas. Aqui embaixo a casca da maçã também tem uma entrada aqui, ó. Certo? Olha lá. Aqui é um pouco menorzinho. Passa reto aqui por baixo. E aqui, ó, a gente vê alguns detalhezinhos dessa entrada que a gente faz depois na pintura, né? Uns detalhezinhos aqui. Aqui a outra, você vai demarcar um espaço aqui, um lugar onde vai ser aquela depressão ali da laranja, né? Da laranja não, perdão, da maçã. Tô sério. Aqui eu tenho uma folha que vai ter o shape quase como se fosse meio de um triângulo, né? Quase como se fosse um triângulo aqui o shape daquela folha. Certo? Vai olhando lá, ó, olha no desenho de referência, na foto de referência, né? E olha aqui no que eu estou esboçando. Depois na pintura que a gente dá aquelas linhas, consegue dar aquela profundidade no buraquinho aqui, né? E aqui atrás eu tenho mais uma outra maçãzinha, que é como se fosse mais uma
esfera. Certo? O esboço inicial daquele desenho seria isso aqui. E a forma da pera? A forma da pera a gente consegue ver bem aqui, nesse que está cortado, né? Eu tenho, vou fazer a pera inteira primeiro. Eu tenho como se fosse uma esfera. E dessa esfera sai um conezinho. Sai um conezinho dessa esfera. É isso aqui o formato inicial da pera. Tem que entender o esboço primeiro, né? As formas básicas do objeto para eu conseguir dar sequência no negócio, né? Essa folha aqui é meio ovalada, né? Um biquinho, daí eu coloco um biquinho nela depois. Então um biquinho aqui assim, ó. Aí. E aí aqui encostado nela, eu tenho outra pera, só que pela metade. Então, mas eu faço o esboço como se eu fosse desenhar ela inteira. Eu entendo aqui o eixo de inclinação dela também, ó, tá diferente, né? Ela tá com o eixo meio inclinado assim. Aí eu coloco aqui também como se fosse aquele conezinho aqui em cima, né? E depois eu tento entender aqui como foi feito o corte dessa forma geométrica aqui. Seria mais ou menos isso aqui, né? O corte da forma. Aí aqui embaixo tem uma reentrânciazinha aqui, né? Essas coisas aqui a gente faz com a pintura, o sombreamento, depois esses detalhes embaixo. Aqui assim vai ter aqueles detalhes da sementinha aqui no meio, né? E aqui em cima um talinho também. Olha aí, formas geométricas esboçando uma pera. Vou fazer mais essas duas luminárias aqui, bem simplesinhas, né? Aquela primeira ali é um cone. É legal praticar isso aqui, né? Tentar entender a composição, os shapes básicos dos objetos, que isso vai facilitar muito você a encontrar, para copiar um objeto, você encontrar a posição dele, porque desenhar forma geométrica é muito mais fácil que desenhar o objeto completo. Aí você treinando, desenhar as formas geométricas em várias posições, depois você consegue pegar esse mesmo objeto, mesmo sem copiar ele, você consegue colocar ele em outras posições, o mesmo objeto, só que em outras posições. Aqui embaixo a gente tem um pedacinho de um cilindro cortado, né? Como se fosse um cilindrozinho. Que é o pezinho do negócio. E você tem que tentar tomar um certo cuidado também com as proporções, né? Você pode ver que esse pezinho do abajur aqui, dessa luminária, é quase do mesmo tamanho aqui da boca dele, ó. Então eu tenho que tentar fazer mais ou menos essas mesmas proporções, replicar, né? Que tem a lâmpada dentro dele aqui também, ó, parece um pedacinho da... A lâmpada está acesa, então não dá pra ver muito bem, mas ela tá ali. Essa outra luminária aqui, ela já tem uma composição mais complexa, com mais formas geométricas, mas não é complicado assim também, né? Olha só, a gente tem um cilindro, vamos resumir tudo a formas básicas, né? Formas geométricas básicas. Um cilindro. Então é bom você aprender a desenhar as formas geométricas, tá? Sempre pratique o desenho das formas geométricas, é a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para os iniciantes. Aí você vai notar que aqui debaixo dela vai sair um pescocinho aqui, né? Beleza, esse pescocinho eu vou deixar aqui marcado ele, porque ele tem um outro cilindro cruzando aqui, ó, né? Aí daqui sai mais um braço que vai pra cima. Uma luminária de parede, bonitinha essa luminária, eu gostei dela. Aí desce pra cá, né? Vamos tentar entender as formas básicas do objeto.
Aí aqui em cima eu tenho mais um cilindrozinho. É uma composição de vários cilindros, apesar de parecer uma peça mais complicada assim de se desenhar. Você observando bem, você vê um monte de cilindro junto. Se eu souber desenhar um cilindro, eu desenho tudo, né? Depois você tem que, lógico, né, ir olhando os detalhes da peça, né, para fazer mais perfeitamente suas linhas. Aqui então mais um cilindro. É lógico que eu estou fazendo aqui rapidão, não está ficando exatamente nas proporções, né? O objetivo dessa aula não é pegar exatamente as proporções dos objetos, é dar uma olhada em como esboçar esses objetos utilizando formas geométricas. Essa base que pega na parede aqui também é como se fosse um cilindro, mas um cilindro que foi cortado, né? Olha aí tem um fio que sai daqui de baixo, né? Entra pelo meio aqui, que tem uma fresta aqui no meio disso aqui, que depois a gente detalharia, né? Aí esse fio ele sai aqui em cima, passa por aqui e vem aqui no topo da luminária. É isso aqui, ó. Simples, não é? Lumináriazinha que parece que é um conjunto de peças tão complicado, mas que a gente resume a formas geométricas mais simples. Certo, pessoal? Bom, nesse vídeo a gente fez vários desenhos, olha só quantos desenhozinhos, e a gente aprendeu bastante sobre como esboçar utilizando formas geométricas. Merece um like, por favor, né? Olha só que desenhos legais feitos a partir de formas geométricas simples. Então essa é a dica que eu dou para você. Se você quer aprender a desenhar, primeiro desenhe formas geométricas básicas. Isso vai te ajudar a desenvolver muito seu desenho, né? É lógico que para desenhos mais simples, mais basiquinhos, mais básicos ainda do que esses, você pode usar apenas formas geométricas planas. As formas geométricas tridimensionais aí fica para se você quer trazer um pouco mais da perfeição das coisas aí do mundo real, né, para dentro do seu desenho. Tem artistas que não utilizam isso, né? Por exemplo, para ilustração infantil, de livro infantil, alguns tipos de tirinhas de história em quadrinhos não vão usar formas geométricas tridimensionais. Eles procuram simplificar mais ainda o desenho, né? O cartoon ele pode ser simplificado ao extremo. Então depende aí do estilo que você está desenvolvendo, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Eu estou deixando também nos links aqui na descrição. Eu estou deixando o link para o meu Instagram, para o meu Facebook. Você pode entrar em contato por lá se você quiser. E você também pode apoiar o canal. Vá no link Apoia-se e aí você pode ajudar o canal a se manter no ar doando alguma quantia, algum valor aí para ajudar esse trabalho a continuar gratuito para você, certo? Valeu, até a próxima, galera!